Quero convidar agora então os irmãos para ficarmos mais uma vez em pé em reverência ao Deus da palavra que nós iremos ler. E vamos ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Então vamos ler aqui do versículo 15 até o 18. Eu vou ler na versão textual, Bíblia textual, que diz assim: porque vos dizemos isto em palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos aos que dormiram. Porque o próprio Senhor, com voz de mando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos no Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, os que ficamos, seremos arrebatados simultaneamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor no ar. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Nós temos falado no verso 14 de domingo passado, que a esperança, a base da esperança do crente está na ressurreição de Cristo. Por que eu posso crer que o futuro que me aguarda é um futuro de vida? Porque o meu Senhor, em quem eu creio, Ele venceu a morte. O fato de Jesus ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, traz para nós a confiança plena de que nós não vamos ficar mortos. A morte, ela foi um inimigo que Jesus Cristo marcou no calendário a sua extinção. A morte será extinta. A morte será aniquilada, será destruída. A palavra de Deus diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. E nós que temos a vida, não teremos, nós já temos a vida. Em todo o Novo Testamento, quando você vai ler sobre a vida eterna, você não vai ver o verbo ter no futuro. Todo aquele que crê em Cristo terá a vida. Não. Toda vez o verbo acontece no presente. Quem crê em Cristo tem a vida eterna. Portanto, é uma coisa que já está conosco. Eu sempre dou o exemplo da criança soltando pipa. A linha faz uma distância entre ela e a pipa, mas ao mesmo tempo faz uma ligação. A pipa pertence à criança, mas está separada pela distância da linha, mas já é dela. Quando ela recolhe a linha no carretel, a pipa se aproxima. Assim também nós já temos a vida eterna, mas está separado pela distância desta morte ou desta vida física. O dia que nós morrermos fisicamente, já adentraremos nossas almas glorificadas e aperfeiçoadas na presença de Cristo, para que quando Jesus voltar, Ele ressuscite o nosso corpo em glória, para se juntar com aquela alma nossa que já está lá em glória com Ele, e então viveremos com Ele para sempre. É isso que a Bíblia ensina. Mas hoje nós vamos para o versículo 15 até o 18. Paulo diz assim no texto original grego: isto, pois, a vós declaramos em palavra do Senhor, que nós, os viventes, os que estamos vivos, os restantes, os que restamos, para dentro da vinda do Senhor, não anteciparemos aqueles que tiverem dormido. Nós estamos aqui agora diante de uma doutrina declarada pelo apóstolo Paulo em palavra do Senhor. Essa fala do apóstolo Paulo é incontestável em qualquer circunstância. Quando ele diz que é palavra do Senhor, é o mesmo que dizer que isto foi revelado para ele de uma forma direta. Você não encontra essa fala de Paulo aqui, você não encontra nos evangelhos. Você pode ler o sermão profético de Jesus, quando Jesus mesmo fala acerca de sua volta, você não vai ver isso aqui. Você não vai ver o que Paulo está dizendo aqui. Então, Paulo não aprendeu com os evangelistas. Paulo não aprendeu com Mateus, com Marcos, com Pedro, com Lucas, com João. Ao contrário, quem ganhou Lucas para Cristo foi Paulo, né? O evangelho de Lucas foi escrito de acordo com a inspeção do apóstolo Paulo. E nem o apóstolo João, nem Tiago, nem nenhum deles. Paulo diz em Gálatas 1, verso 12: o que eu recebi,
eu não recebi de homem algum, mas por revelação do Senhor. Então aquela história que o G12 inventou aí, Barnabé que criou Paulo, se não fosse Barnabé, quem seria Paulo? Mentira. Paulo diz, o que eu recebi, não recebi de homem algum, eu recebi diretamente do Senhor. Se alguma coisa Barnabé fez por Paulo, foi abrir caminho para ele chegar aos apóstolos, porque Paulo vivia lá em Antioquia, na Cilícia, em Tarso, ele vivia naquelas regiões ali, e os apóstolos estavam centrados em Jerusalém, e Barnabé fez esse caminho aí, nada mais. Barnabé foi discipulador de Paulo. Mentira. Paulo passou 3 anos com Jesus ressuscitado no deserto da Arábia, conforme ele mesmo relata em Gálatas, capítulo 1 e 2. Quem ensinou as coisas para Paulo foi Jesus, não foi Barnabé. E se alguém tivesse que ensinar alguma coisa para Paulo entre os homens, não seria Barnabé, porque ele não era apóstolo, seria um dos apóstolos. Mas nenhum dos apóstolos, e muito menos Barnabé, quem ensinou Paulo foi Jesus diretamente. Portanto, Paulo diz, o que eu falo agora, eu declaro em palavra do Senhor. Jesus disse essas coisas para Paulo, e agora ele resolve escrever para os Tessalonicenses. Mais tarde ele vai escrever também para os Coríntios. 1 Coríntios 15 é o mesmo tratado que Paulo está falando aqui. Aos Tessalonicenses ele fez um resumo, mas 1 Coríntios 15, irmãos, lê em casa para você ver. 1 Coríntios 15 é um tratado, o melhor e excelente tratado a respeito da ressurreição dos mortos. E ele começa garantindo a ressurreição dos mortos por causa da ressurreição de Cristo. Ele diz, eu transfiro para vocês aquilo que também recebi, que o Senhor Jesus morreu segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras. Isto era base de fé para qualquer cristão. E hoje imaginar que tem cristão que não acredita que Jesus ressuscitou. Não é cristão. Não é. Ou outros ficam parecendo espíritas. Não, Jesus ressuscitou, mas foi em espírito. Hoje ele é um espírito de luz. Ele está aqui, mas nos nossos corações. Irmãos, Jesus ressuscitou em corpo palpável, é glorificado, na verdade, o corpo dele não é mais sujeito a nenhuma deterioração, que estamos sujeitos à decomposição química do nosso corpo. Jesus não está mais, porque o corpo dele é glorificado. Mas quando ele ressuscitou, ele disse para os seus discípulos, vocês estão achando que eu sou um espírito? Jesus contestou isso, e tem crente que ainda acha isso hoje. Vocês estão achando que eu sou um espírito? Olhem para mim, peguem em mim, toquem em mim. Depois de ressuscitado ele falou isso. Vocês têm mel aí? Vocês têm pão, peixe? Me dá aí que eu vou comer para vocês verem. Que o espírito não tem carne e osso como vocês veem que eu tenho. Jesus ressuscitou. As irmãs cantaram, e chegar lá no céu te abraçar. É isso mesmo. Você não vai conseguir abraçar o Pai. Jesus falou sobre o Pai, ele disse, Deus é espírito. Você não consegue abraçar um espírito. Você não vai ver o Pai quando você chegar lá no céu. Você não vai abraçar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é espírito. Como é que você vai abraçar espírito? Mas Jesus você vai abraçar, porque ele está lá em corpo. Paulo diz que nós temos um homem no céu, que intercede por nós, Cristo Jesus, homem. Eu sei que o segundo personagem mais importante da Bíblia é Paulo, né? Chegar no céu, todo mundo vai querer procurar Paulo. Eu vou falar com Paulo assim, espera aí uns 5 milhões de anos, que eu vou ficar abraçado com Jesus aqui, uns 5 milhões de anos. Vocês também esperam na fila, porque Ele é para o qual olhamos, o rosto para o qual olhamos, e diz a Bíblia, fomos iluminados, e nós não ficamos confundidos. É Ele, é Cristo Jesus. E porque Ele venceu a morte, é garantido para todo que nele crê, que também vencerá. Então o primeiro ensino é este, do versículo 15. É uma revelação do Senhor e não está sujeita a nenhum debate. Não entra debate aqui.
E o segundo que Paulo diz é o seguinte: haverá crentes vivos na ocasião da parousia. Parousia é a palavra grega que significa vinda. Paulo usa esta palavra para falar sobre a vinda do Senhor, para o retorno do Senhor. Ele usa a palavra parousia. Esta palavra significava na época a chegada de um oficial, de um general ou de um imperador romano. Diante dele vinham grandes escoltas juntamente com ele, e uma comitiva saía de dentro da cidade para encontrar-se com ele do lado de fora, porque diziam: o imperador está vindo, este vindo é parousia. E quando essa comitiva que saía da cidade para receber o imperador lá fora da cidade, quando encontrava com ele, eles voltavam com o imperador para a cidade. O imperador não pegava essa comitiva e levava de volta, porque afinal o imperador estava vindo para aquela cidade. Jesus virá para cá. Jesus vai vir para cá, e quando nós formos ao encontro dele, nessa parousia que Paulo está dizendo aqui, Jesus não vai voltar para o céu, ele vai continuar para onde ele estava vindo. Então nós vamos ao encontro dele e voltaremos com ele, mas não é mais esta terra, porque esta terra, este universo, explodirá com a vinda do Senhor Jesus em glória. Então a igreja, quando for a ele arrebatada, e ele não vai voltar com a gente para o céu, ele continua seu percurso, nós é que voltamos, glorificados com ele, e não há mais este céu e esta terra como você conhece. A Bíblia diz que tudo isto passará. O que terá diante de nós agora é o trono branco do nosso Senhor, onde ele se sentará no vácuo, ele se sentará no vácuo, porque todos os elementos do universo fugirão diante da sua santidade. E ele se sentará nesse trono para julgar todas as criaturas morais. Morais. Todas as criaturas morais. Ele vai julgar. Mas você que crê nele, você que é crente, eu estou falando de crente, tá, irmãos? Já expliquei a diferença na outra mensagem lá. Tem gente que fala assim: crente até o diabo é, né? Não, não é. O diabo, ele crê em Deus, estremece, aí o pessoal fala: mas não obedece. Não é isso não, ele obedece, porque Deus manda ele obedecer. Ele não é besta de não obedecer, ele tem que obedecer a Deus. Aliás, o diabo obedece a Deus mais do que os crentes, porque Deus não dá aquela apertada nos crentes igual ele dá no diabo. O diabo, a diferença do diabo para nós na relação da fé, para o crente verdadeiro, é porque a fé que o diabo tem em Deus é uma fé verdadeira, é real, porque ele sabe que Deus existe, ele foi criado por Deus. O diabo faz os outros negar a existência de Deus, mas ele mesmo não nega, ele sabe. O diabo é pai da mentira, não é porque ele acredita na mentira, ele sabe o que é a verdade, é porque ele quer fazer os outros acreditarem na mentira para serem condenados, mas ele sabe o que é a verdade. Então o diabo, a diferença da fé dele para a nossa, para o verdadeiro crente é a seguinte: porque a fé que o diabo tem em Deus é crer que ele realmente é Deus, é todo poderoso, e ninguém pode afrontar, fazer nada contrário à vontade de Deus, tanto que o diabo faz tudo que Deus ordena que ele faça, e ele não faz tudo que Deus proíbe que ele faça. Agora a diferença é que o diabo faz todas essas coisas sem amor por Deus. E a nossa fé do verdadeiro crente, ela é movida por amor. Você crê em Deus, mas você o ama. Você crê em Deus, mas você o obedece por vontade própria. Você é um escravo de Deus, mas você ama. Você adora ser um escravo de Deus. É diferente. O diabo tem ódio de ser um escravo de Deus. O diabo e você são escravos de Deus. Eu e o diabo somos escravos de Deus. Porém, eu amo ser escravo de Deus e o diabo odeia. Essa é a diferença. Paulo está dizendo que nesta vinda do Senhor, na vinda dele, ainda haverá crentes vivos na terra. O que é que esses crentes estão fazendo vivos na terra? A igreja vai passar pela grande tribulação, é isso. A igreja vai passar pela grande tribulação, e o anticristo receberá, de acordo lá com Apocalipse 12,
o anticristo receberá de Satanás, o texto fala que do dragão, ele vai receber todo o poder. O dragão, que é o diabo, vai dar todo o poder para a besta, que é o anticristo. E no capítulo 13, versículo 7, a Bíblia diz que a besta, que é o anticristo, vencerá, perseguirá, matará e vencerá quem? Os santos. Os santos, no Apocalipse, se refere à igreja. São 14 vezes que aparece a palavra santos no Apocalipse. Só uma que trata dos anjos, os santos anjos. Mas todas as outras tratam da igreja. Então, quando diz que a besta vencerá os santos, quer dizer que o anticristo vai matar os crentes na grande tribulação. Tira da sua cabeça essa coisa que ensinaram para você. A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Me mostra só quero um versículo. Eu só quero um versículo, Eu não quero 2, não. Eu só quero me mostra. Já fui tirado de grupo do WhatsApp porque eu pedi um versículo. Que diga que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Jesus, eu vou falar aqui, o diabo dará todo o seu poder para o anticristo, mas Deus não dará todo o tempo que o anticristo quer. Porque se Deus desse para o anticristo todo o tempo que ele gostaria, ele mataria todos os cristãos da face da terra. Não é difícil, irmãos. Matar todos os cristãos da face da terra não é difícil. Mas tem crente que fala assim, eu vou para a roça, eu vou para o sítio, eu vou plantar feijão. Não sei. Tem gente, irmão, tem crente ensinando você armazenar feijão na garrafa PET, com medo do anticristo. Irmãos, eu nunca imaginava que garrafa PET era uma arma contra o anticristo, irmãos. Só crente para me fazer umas piadas dessas. Garrafa PET é a sua arma contra o anticristo. Não porque eu vou ter minha terra, eu mesmo vou plantar e vou colher. Irmãos, o governo já toma terra com MST e outras coisas mais. Imagina o anticristo. Ele vai dizer assim, você plantou tudo isso aí? Então tá, você está expropriado, agora isso é meu. Acabou, você vai fazer o quê? O sistema é dele, o governo é dele, e aí? Você vai dizer o quê? Se der um pio, você vai preso, se der 2, você é morto. Queridos, não existe sabe de onde veio essa ideia que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação? De uma moça, uma menina meio doida, chamada Margaret MacDonald, que estava reunida em um grupo de oração, daqueles avivamentos que houve na rua Azusa, e então ela profetizou, não deixarei, eis que diz o Senhor, não deixarei minha igreja passar pela grande tribulação. Aí criou essa expectativa em cima de uma profetada, mas não em cima da Bíblia, por isso que não tem um versículo que diga isso. Ao contrário, tem dezenas de versículos que dizem que a igreja vai passar sim pela grande tribulação, porque todos os servos de Deus passaram, e você não é melhor que eles. Agora, tem uma coisa que Jesus falou em Mateus 24, 22. Jesus falou bem assim, aqueles dias, ou seja, os dias da grande tribulação, serão abreviados. Mas serão abreviados por causa de quem? Dos eleitos. Quem são os eleitos? A igreja. Se a igreja já fosse arrebatada, não precisava abreviar dia nenhum. Já tirou os eleitos, então deixa o pau quebrar. Mas não, diz que por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Tem gente que acha que é o seguinte, gente, os dias estão sendo abreviados, igual Jesus falou, né? As horas estão passando rápido, os meses, olha... Ontem era Réveillon de 2022, já estamos em 2023, realmente os dias estão abreviados, nada a ver, o dia continua com 24 horas, mesma coisa, certo? Mesma coisa, a questão é que você se envolve com muito mais coisas e não vê o tempo passar, mas o dia continua igual, mesmíssima coisa. O que Jesus se refere é
aqueles dias. Vai ler o contexto e você vai ver quais são os dias. Os dias da grande tribulação vão ser abreviados por quê? Vai ter menos de 24 horas? Não! Jesus está dizendo que o anticristo não terá o tempo que ele gostaria de perseguir e matar todos os cristãos. Como eu vinha dizendo, é muito fácil matar todos os cristãos. E isso em poucos dias. Por quê? Porque hoje o sistema globalista, ele informa, ele diz onde estão todos os cristãos. E eu digo para você, desde que Adão caiu, o mundo sempre foi contra Deus. Eu fico achando crentes assim engraçados, querendo fazer Deus dar a mão para o mundo. Eu sempre digo isso aqui. Crentes querendo fazer Deus dar a mão para o mundo. Ah, Deus, dá a mão para o mundo. O que tem nós andarmos juntos nos jardins da nossa vida? Agrada um pouco a Deus, agrada um pouco ao mundo e vivemos felizes para sempre. E Deus diz: adúltero, adúltera, você não sabe que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Você não sabe que qualquer um que se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus? Você não sabe disto? E João diz, isso é Tiago, e João diz assim: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E tem gente aí falando, Deus ama todo mundo, mas a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí? Como é que Deus ama todo mundo se tem um monte de gente que ama o mundo? Se tem um monte de gente que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu fico com a Bíblia. Então Deus não ama. Você quer saber se você é amado por Deus? Calcule se você ama o mundo. Então Jesus diz que por causa dos eleitos, os dias da tribulação serão abreviados. O que isso quer dizer? Suponha que a tribulação seria 7 anos. Então Jesus permite que a tribulação seja apenas 3 anos e meio. Um exemplo. E nesse período, enquanto o anticristo está matando cristãos, porque como todo o sistema do mundo é contra Deus, ele vai ter polícia no mundo inteiro contra nós. No mundo inteiro. A polícia municipal, a guarda municipal vai ser contra você. A polícia civil, militar do estado vai ser contra você. O exército, você viu, né? Que foi, né? Você viu? O exército vai ser contra você. Sabe? A Gestapo vai ser contra você. Toda a polícia do mundo, a Interpol vai ser contra você. Todos estarão de olho para saber onde você está. Não tem esse negócio de que alguém no mundo, lá do mundo do anticristo, vai ter uma ideia de dizer, vou proteger os crentes. Não, o mundo é contra Deus. Se ele é contra Deus, ele odeia quem é de Deus, e ele odeia o crente. Então Jesus vai reduzir, porque ele falou assim, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Jesus não está falando de salvação eterna, porque os salvos são salvos. Mas Jesus está falando de morte física. Se ele não reduzisse aqueles dias, todos os crentes iam morrer. Mas como aqui Jesus mesmo revelou para Paulo que ainda haverá crentes vivos quando Jesus voltar, então o próprio Jesus se encarrega de não permitir que o anticristo mate todos os crentes. Você quer estar vivo para a grande tribulação? Que silêncio foi esse? Eu não entendi se é sim ou não. Eu não entendi. Mas vou deixar essa interrogação, né? Porque o apóstolo João diz lá em Apocalipse 14, 13, assim, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos, pois suas obras os acompanham. Você quer ser bem-aventurado de não passar pela grande tribulação? Você tem que morrer agora. Mas não se mata não. É morrer assim, normal, né? Morra agora. Porque aí você é bem-aventurado porque você não vai passar por estes dias terríveis que aguardam a igreja nos últimos dias. Mas quem quer viver igual eu e Irmã Rosa, uns 389 anos, nós vamos pegar o anticristo pela reta.
Ou melhor, ele vai nos pegar, né? Então, dessa forma, ainda haverá crentes vivos por ocasião da vinda do Senhor. E ainda Paulo diz que não anteciparemos os que tiverem dormido, ou seja, os mortos em Cristo. O que ele está dizendo com isto? O ensino aqui é que nós, os vivos, não seremos arrebatados antes dos mortos em Cristo, antes dos mortos cristãos. Ou seja, a vinda de Cristo, a parousia, fará com que os crentes mortos saiam dos seus túmulos primeiro, já com corpos glorificados. Ninguém será arrebatado na frente de ninguém. Talvez essa fosse a dúvida dos Tessalonicenses. Ora, os irmãos em Cristo estão morrendo, e agora, quando Jesus voltar, ele vai nos arrebatar e vai deixar os mortos para trás? Paulo está dizendo, não, ninguém vai ficar para trás, porque na vinda de Jesus, o espetáculo da vinda de Jesus, a maravilha da vinda de Jesus vai ser tão poderosa, tão portentosa, que o fato dele se manifestar nessa atmosfera fará com que todos os túmulos se abram e fará com que os corpos dos crentes ressuscitem glorificados. Então, antes do seu corpo ser glorificado, se você estiver vivo na vinda de Jesus, você vai ver túmulos se abrindo e corpos de crentes saindo de lá glorificados, suas almas glorificadas entrando dentro deles, e depois você vai olhar para você, claro, não vai dar tempo, porque a Bíblia fala que é num piscar de olhos, seu corpo também foi glorificado. A vinda de Jesus proporcionará isto. A vinda de Jesus é chamada pelos teólogos de visão beatífica. A visão beatífica é a visão, a contemplação do Senhor glorificado. E o apóstolo João, ele diz que quando nós olharmos para Ele, nós seremos semelhantes a Ele. O que vai transformar o seu corpo em um corpo igual ao de Cristo é o fato de você olhar para Ele. Já o ímpio é o contrário. O que vai transformar o ímpio em pó é ele contemplar Jesus vindo nas nuvens. Veja que contraste. Tem você um ímpio aqui. Jesus se manifesta na glória, no céu, para trazer sua igreja. Você olha para o ímpio, ele esfarelou, porque contemplou Jesus. E você contemplou Jesus, seu corpo glorificou. E você olha para os túmulos, todos eles se abrem. Os corpos de crentes, você vê igual ao seu, glorificado também. E os corpos dos ímpios, você vê eles preparados para entrar naquele julgamento do trono branco, que eu falei aqui, para serem lançados para sempre no lago de fogo. O ensino aqui é que ninguém será arrebatado na frente de ninguém. Os dois que foram arrebatados fisicamente para o céu foram Enoque e Elias, como nós conhecemos na Bíblia. Eles foram protótipos daqueles crentes que estarão vivos na vinda do Senhor, daqueles que não passarão pela morte. Porém, a maioria esmagadora da humanidade passará pela morte. O ensino do arrebatamento antes da grande tribulação diz que Jesus pode arrebatar sua igreja a qualquer momento, e depois de 7 anos ele vai voltar visivelmente para arrebatar aqueles que tiverem se convertido durante a grande tribulação. Mas a palavra do Senhor diz que ninguém pode ser arrebatado na frente de ninguém. Como é que Jesus vai arrebatar invisível agora, e depois de 7 anos ele vai vir para arrebatar mais uns que se converteram? Como assim? Se a Bíblia diz que ninguém vai na frente de ninguém. Vocês estão igual a igreja local, do Witness Lee, que fala que existe classes dentro da igreja. Existe os vencedores, existe a igreja, que é os crentes normal, bobão, e existe os restolhos. E aí eles falam, você quer fazer parte do quê? Aí todo mundo, dos vencedores! Só os vencedores serão arrebatados, eles falam. A igreja vai ficar. E os bobões serão arrebatados só na vinda depois dos 7 anos da grande tribulação. Que isso, gente? Onde que esse povo aprendeu isso? Que eu queria saber. Que Bíblia é essa? Não. Quantas noivas Jesus tem? Qual o nome dela? Igreja. Acabou. Quando ele vier, ele vai buscar a sua igreja e acabou. Quem não vai com ele não é igreja e nunca vai ser, porque nunca foi. Paulo está negando esta afirmação. Nenhum crente vai fisicamente para o céu
antes de outro. Nem os vivos vão antes dos mortos, quanto mais uns que vão aí achando que vai passar 7 anos lá, para depois vir salvar mais uns que ficaram para trás. Jesus vai falar assim, né? Está lá, segundo eles, as bodas do Cordeiro, né? Está lá as bodas do Cordeiro, festança no céu, 7 anos, os crentes tudo doido, de alegria, com Jesus, que maravilha. Aí Jesus fala, gente, acabou a festa, eu tenho que voltar na terra e buscar mais um povo lá que eu deixei para trás. Que isso, gente? Cada vez que eu penso nesse negócio de arrebatado antes da grande tribulação, eu fico pensando, como pode alimentar isso na cabeça sem um único versículo bíblico? Como pode? Agora, para encerrar hoje, que eu falei só do 15, eu vou falar do 16 para nós encerrarmos. O versículo 16 agora, ele coloca em ordem os eventos. Veja bem, no grego diz assim, porque Ele mesmo, o Senhor, em uma palavra de comando, em voz de arcanjo e em trombeta de Deus, descerá a partir do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, primeiramente, o que há de acontecer é que haverá uma palavra de comando. Na minha versão disse assim, porque o próprio Senhor com voz de mando, aqui nesta versão disse, e no grego está palavra de comando. Esse termo grego é keleosman, e esse termo significa palavra de comando, clamor estimulante, e esta é a única vez que essa palavra acontece em todo o Novo Testamento, ela só tem uma vez, é aqui, e ela representa a fala de quando os animais são despertados pelo homem. Não tem os treinadores de cães? E ele fala assim, pega, né? Esse pega aí não é treinador de cão não, isso é cão de casa mesmo, não é de caça não, é de casa. Os cães de casa, né? O dono fala, pega, ele parte para cima, não quer nem saber o que é. Essa é a palavra de comando, esta é a palavra de mando. Ou quando, como cavalos são despertados por seus cocheiros, cães por caçadores, ou aquela fala pelo qual um sinal é dado aos homens. Por exemplo, antigamente os remadores, eles ouviam uma palavra de comando do capitão do convés, pelo mestre de um navio, aos soldados por um comandante, etc. Sempre existe uma palavra de comando para uma tropa, para alguém que está em prontidão para, ao ouvir aquela palavra, entrar em ação para agir daquela maneira. Então a primeira coisa que vai acontecer lá no céu é a palavra de comando. Eu não sei que palavra é esta, Paulo não disse, mas o Apocalipse fala muitas. Há muitas palavras de comando, uma delas é, está feito. Uma delas é esta. Jesus está no céu agora, sentado no seu trono à destra do Pai, intercede por nós. Mas na hora que o Pai disser assim, está feito, esta é a palavra de comando que levanta Jesus do trono e rompe os céus para aparecer perante a vista, não só dos que estão vivos, mas de todos os seres que já existiram na face da terra. Calcula-se que 70 bilhões de pessoas já passaram por este planeta. Todos eles sairão dos túmulos para ver Jesus. Paulo diz ainda que além da voz de comando, existe a voz de um arcanjo. No texto original não usa o artigo definido, talvez na Bíblia de vocês está a voz do arcanjo, né? Do arcanjo. Mas não, no texto grego não está usando o artigo definido. No texto grego está dizendo na voz de um arcanjo. Antigamente eu pensava que só existia Miguel de arcanjo, mas depois que eu preguei aqui em Efésios, eu vi que há principados, e aquela palavra grega para principados, porque principado não é só anjo do diabo, viu, irmãos? Principados são anjos de Deus também. Principado é uma classe de anjos, ou seja, a classe mais alta de anjos são os principados. Até expliquei na época que tem muito crente que acha que o diabo, antes de cair, fazia parte do mais alto nível dos anjos, e não é verdade.
A classe que o diabo pertencia antes de cair era dos querubins. Querubins, ele pertence à classe dos vigilantes e não dos chefes. Satanás não era chefe. Lá no céu ele não era chefe. Lógico, ele tinha outros anjos subordinados a ele, mas havia muitos outros anjos acima dele. Querubim é guarda, querubim não é chefe de anjos. O chefe de anjos chama-se arcanjo, desse prefixo arque, que vem do grego arque, ou do plural arcai, que significa chefe, que significa governo, que significa cabeça, aquele que está acima. E quando o apóstolo Paulo ensina em Efésios, ele diz que existe arcai, lá no céu existe arcai. Arcai é o plural de arque, ou seja, o prefixo que forma a palavra arcanjo, arcai angelos, no grego. Arcai angeloi, os chefes dos anjos, são muitos, não é só Miguel, mas o único que a Bíblia registra o seu nome é Miguel. Agora veja em Daniel capítulo 10, versículo 13. Em Daniel 10, 13, nós encontramos escrito que Miguel é um dos primeiros príncipes. Vocês já repararam isto? Miguel é um dos primeiros príncipes. Ele não é o príncipe dos anjos, é um dos. Está lá em Daniel 10, 13. E como nós já estudamos em Efésios, conforme eu já falei, não há somente um arcanjo. Ou seja, não quer dizer que este versículo esteja se referindo a Miguel, que fará ouvir sua voz. Pode ser, provavelmente será, porque Miguel é o único arcanjo mencionado na Bíblia, e este era o anjo ou chefe das potestades da terra de Israel, no Antigo Testamento. E aliás, lá em Apocalipse 12, a partir do versículo 7, diz que foi Miguel e seus anjos que fez guerra contra o diabo e seus anjos, e que derrubou eles do céu, no qual ele trouxe a terça parte das estrelas consigo, arrastando com a sua cauda. Ou seja, o diabo trouxe a terça parte dos anjos de Deus para cair junto com ele. E entre esses da terça parte estão anjos maiores que ele. Os irmãos sabiam que existem anjos que estão aprisionados no abismo? Desde que eles caíram, Deus os aprisionou no abismo e Deus nunca tirou eles de lá. Os irmãos sabiam que tem demônio que caiu do céu, anjo que caiu do céu, se transformou em demônio, mas ficou preso desde que caiu e nunca vai ser solto, só será solto no dia do juízo para ir para o lago de fogo. Ou seja, o cara perdeu o seu domicílio, como dizem Judas. Ele abriu mão daquilo que ele tinha no céu, confiando na proposta de Lúcifer. E confiando nesta proposta, ele caiu junto, mas como ele era maior que Lúcifer, mais perigoso do que Lúcifer, Deus achou por bem prender esses demônios em abismos, de modo que eles só sairão de lá para o julgamento do dia final. Os irmãos sabiam que existe também outra classe de anjos que caíram junto com Lúcifer, foram presos no abismo, mas existe uma data marcada por Deus para eles saírem de lá. Eles ficaram lá aprisionados desde que eles caíram do céu, mas Deus liberará esses demônios. Apocalipse 8 fala disso, Apocalipse 9 fala dos demônios que saíram do poço do abismo. Eles tinham aparência de gafanhoto, cabelo de mulher, cauda de escorpião, garras de leão. Eles eram terríveis, e o chefe deles se chamava, em hebraico, Avadon, e em grego, Apolion, que significa o destruidor, e este é o nome de Satanás. Por que, se esses demônios são maiores que Satanás, por que Satanás é o chefe deles? Porque foi Satanás que os convenceu a abandonar o seu posto e acreditar na sua proposta, para que eles caíssem juntamente com ele. Ele não imaginava que ia cair. Ele achava que ia dar um golpe de Estado, mas não deu certo. Então, existem anjos que caíram, foram presos para nunca ser soltos. Existem anjos que caíram, foram presos para ser soltos só na hora que Deus quiser. Existe um texto em Apocalipse 9, se não me engano, versículo 14, que diz assim: e foram soltos 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates para dia, hora, mês e ano que estão determinados para eles.
Agora, voltando para os anjos de Deus também têm os seus arcanjos. Os anjos de Deus também têm os seus querubins, têm os serafins, têm os anjos mensageiros, têm os anjos de batalha, têm seus principados, têm as suas potestades, têm os poderes. Eles têm classes de anjos que são colocados por Deus a seu serviço e também, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 14, a serviço dos crentes. O autor aos Hebreus diz assim: o que são anjos? Não são eles espíritos ministradores para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então anjos nos servem, não sabemos como, mas não precisa você querer saber também, porque o que tem de crente correndo atrás de anjo? Eu vi um anjo, pastor, essa igreja estava cheia de anjo, e tem anjo voando nesse lugar, e voa, e não sei o que. Já falaram que o bicho bate até asa, e tampa com as asas, é uma lenda que as pessoas fazem com essa questão de anjo. Não se preocupe, deixe eles trabalhar no lugar deles. O lugar deles é espiritual, o nosso aqui é no físico. Eles têm a tarefa de Deus e nós também temos a nossa. Nos damos perfeitamente bem, mas nunca conversei com anjo. Uma vez conversei, mas ele não falou nada. Ele não respondeu. Depois eu fui ver na Bíblia que é bobagem. E tem gente que ainda fala assim: anjo de Deus, eu te dou uma ordem num raio de 50 quilômetros aqui. Faz aqui uma blindagem aqui, coloca no seu... Tem gente que manda no anjo, manda. Teve pastor, irmãos, tem uma igreja nos Estados Unidos. Como é que é o nome daquele pastor? Uriel de Jesus, pai da cantora Elaine de Jesus. Quem conhece a cantora Elaine de Jesus? Pois é, o pai dela tem uma igreja nos Estados Unidos que é dedicada a anjos. Uma igreja dedicada a anjos. É uma igreja que tem anjo no teto, tem anjo no chão, nas paredes. Uriel de Jesus senta lá no púlpito lá, e outros pastores com ele, e ele fala assim: anjo, vem aqui. E teve um irmão que foi visitar lá, irmãos, essa coisa é horripilante, porque ele disse o seguinte, que quando Uriel de Jesus chamou o anjo, ninguém estava vendo nada, e esse irmão que foi visitar sentiu uma presença maligna passando no corredor da igreja, se arrepiou todo. E Uriel de Jesus falou: está chegando mesmo aqui, ó. Senta no colo ali daquele pastor. E na hora que sentou, o pastor começou a sapatear, endoidar e fazer um monte de doideira, de loucura. E a igreja assim, ó, adoradores de anjos, angelólatras. Se um anjo aparecer para você, não depois disso que eu falei, mas se um anjo aparecer para você, como você vai testá-lo se é um anjo de Deus? Anjo de Deus não recebe adoração, ele não recebe louvor. E outra, Deus não vai usar anjo agora para nada mais. Vai usar na vinda dele, na vinda do seu filho, o toque da trombeta, seus anjos recolherão os seus eleitos dos 4 cantos da terra, conforme Jesus ensinou em Mateus 24, e aqui está tudo que a Bíblia fala a este respeito, porque anjo não anuncia mais as mensagens de Deus. A palavra anjo no grego significa mensageiro, mas ele não é mais o mensageiro de Deus. O anjo foi mensageiro até os dias de Jesus. Depois que Jesus foi para o céu e enviou o Espírito Santo, o anjo até deu uma forcinha ali para Cornélio, para algumas pessoas ali, mas depois acabou, porque agora quem é o mensageiro do Senhor é você. É você que prega o evangelho para o perdido, não é anjo mais. Então, queridos, mas quando Jesus voltar, eles estarão lá, fazendo ouvir a voz de um arcanjo, talvez a voz do Miguel, e diz Paulo mais ainda, que haverá, além da palavra de comando, além da voz de um arcanjo, haverá também o quê? Trombeta de Deus. Na antiga lei, a trombeta foi usada, por exemplo, quando Deus veio a seu povo em Êxodo 19, versículos 16 e 17. Deus veio a seu povo com um clangor de trombetas. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus ao som de trombetas. Trombetas foram usadas também como sinal da libertação do povo de Deus, quando Deus veio resgatar o seu povo, conforme disse o profeta Sofonias, capítulo 1, 16, e Zacarias, capítulo 9, 14.
Jesus também disse que haverá, Mateus 24, 31, forte clangor de trombeta de anjos na sua vinda. Aos Coríntios, Paulo disse que essa trombeta é a última. 1 Coríntios 15, 52, ele diz assim: ao ressoar o quê? A última trombeta. E de acordo com Apocalipse, a última trombeta é a sétima. Obviamente é um número simbólico. 7 trombetas em Apocalipse começam a marcar os avisos de Deus para a humanidade. Então eu digo para os irmãos que as trombetas já estão tocando. E tem crente que fica esperando, não, porque a trombeta só vai tocar quando o anjo passar no céu. Não, meus irmãos, a trombeta já está tocando. Várias trombetas já tocaram. De acordo com o Apocalipse, umas 4 ou 5 trombetas já tocaram. Estamos prestes a ouvir a última trombeta. E em Apocalipse diz o seguinte, no capítulo 11, versículo 15, fala assim: e o 7º anjo, que é o último, que Paulo diz que é ao ressoar a última trombeta, o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve raios e trovões e relâmpagos. E ouviu-se uma grande voz no céu que dizia, e está lá em Apocalipse 11, 15. Ele diz, a voz vai dizer assim: os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Esta é a voz da última trombeta. Acabou. Quando soar a última trombeta, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, quando soar a última trombeta, ele diz, nem todos os crentes estarão mortos, versículo 50, ele chama isso de mistério, eis que vos digo um mistério, mas agora ele está revelando a nós, ele diz que todos nós seremos transformados crentes, ele diz assim, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. E tem crente que fala, está vendo, abrir e fechar de olhos é o arrebatamento secreto. Não, você leu o texto? Lá está dizendo, abrir e fechar de olhos será a transformação do nosso corpo. Não é arrebatamento que será no abrir e fechar de olhos. Lá ele está dizendo que todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos, é isso. O som da última trombeta será altissonante. Os mortos serão ressuscitados com corpo de glória, enquanto os corpos dos crentes vivos são de igual modo. Muito se ensina sobre o arrebatamento secreto num piscar de olhos, mas Paulo está dizendo que é a transformação do nosso corpo. E como temos base em Apocalipse 11, 15, de que esta é a última trombeta, refere-se à poderosa vinda de Jesus. Então, o mesmo evento de 1 Coríntios 15, de 1 Tessalonicenses 4, é também o de Apocalipse 11. Portanto, não há nada de secreto nem invisível aqui. Você viu alguma coisa secreta aqui? Você viu um arrebatamento secreto aqui no 16? Porque o próprio Senhor, com palavra de comando, pega. Eu estou falando a palavra de caseiro, né? De cachorro caseiro. Mas Deus tem a sua palavra. Está feito! Jesus se levanta do trono e rasga os céus. Deus dá o grito, tetelestai, está consumado, está realizado, chegou a hora, e Jesus se levanta do trono e rasga os céus, e todo olho o verá. E quando Jesus rasgar os céus, a Bíblia diz que não só a voz do comando vem, mas também a voz do arcanjo. Aí você vai ouvir arcanjo cantando nos céus e dizendo, Apocalipse 14, versículo 6, eles vão dizer assim, é chegada a hora, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado o momento e o juízo do Senhor será conhecido. Adorai aquele que fez a terra, céu e mar. Chegou a hora. Essa é a voz do arcanjo. E Paulo diz que além da voz do comando, além da voz do arcanjo, ainda tem trombeta de Deus. Você está achando isso invisível? Você está achando isso secreto? Arrebatamento secreto desse jeito? Se até morto vai ouvir, imagina os vivos. Então o que Paulo está dizendo aqui é que a descida de Jesus se dará
mediante todo esse barulho cósmico, esse cataclismo que fará o Senhor descer do céu, é que os mortos ressuscitem, nossos corpos sejam glorificados, nós os vivos e os crentes mortos também agora ressuscitados. Paulo está dizendo aqui, nenhum crente vivo vai para o céu com seu corpo antes que haja a ressurreição e glorificação dos corpos de crentes que morreram em Cristo. Perceba que ele restringe aqui o assunto à ressurreição apenas dos crentes. Paulo não está falando da ressurreição dos ímpios. De acordo com João 5, 28 e 29, ímpios e crentes vão ressuscitar juntos. Mas Paulo está focalizando aqui somente a ressurreição dos justos. Ele não está falando sobre a ressurreição para a condenação, e sim para a vida eterna. Quero parar aqui no versículo 16, e semana que vem nós encerramos este capítulo com o versículo 17 e 18, para mostrar mais ainda algumas coisas para os irmãos. Porém, conforme já vimos tudo isso aqui, eu quero dizer o seguinte: a vinda de Jesus, ela não vai acontecer a qualquer hora, igual todo mundo fala. Irmãos, qualquer hora pode acontecer a vinda de Jesus, vigia. Não, vigiar sim, mas a vinda dele não vai acontecer a qualquer hora. A vinda de Jesus, ela tem elementos anteriores, ela tem elementos que a antecedem e que fazem-nos enxergar os sinais da sua realidade. E os sinais, eu vou dizer para os irmãos, depois você lê Mateus 24 em casa, você vai ver muitos sinais. Guerras, rumores de guerras, fomes, epidemias, terremotos, outra coisa que ninguém... são os sinais geológicos, né? Mas falar em sinais religiosos, ninguém presta atenção. Mas lá está também em Mateus 24, os sinais religiosos: falsos cristos, falsos profetas, falsos milagres, falsas igrejas. Isso aí ninguém presta atenção. Se prestasse, as falsas igrejas não estavam cheias. Se prestasse, não tinha um monte de gente correndo atrás de falsos profetas com falsas revelações. Mas é o que tem. Fala assim, vai ter revelação na igreja não sei aonde hoje. Você Vilhena inteira vai para lá. Isso não é nada. Isso não significa nada para você. Isto é sinal da vinda de Jesus. Isso significa que você indo atrás dessas idiotices, não a revelação de Deus não é idiotice, mas a revelação falsa dos homens é uma tolice. Se você vai atrás destas coisas, significa que você não está vigiando, significa que você não está preparado, porque o crente que está preparado, ele está olhando para a Bíblia, ele está olhando para o que disse o Senhor, o que vai anteceder a sua vinda. E o que vai anteceder a vinda do Senhor? Os sinais geológicos, os sinais sociais e políticos, os sinais espirituais. E outra coisa do sinal espiritual, presta atenção agora nisso, igreja. Sinal espiritual, frieza espiritual. Jesus falou assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você sabe que palavra grega Jesus usa para amor aqui? Ele não usa philos, ele não usa eros, ele usa agape. Este amor só o crente tem. Ou aquele que se diz, por se esfriar o amor, ou aliás, por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar. Tem gente que fala assim: você viu, fulano matou o pai matou o filho, não sei quem fez não sei o quê, o amor está se esfriando. Que amor? Esse povo não tem amor. Só tem amor quem tem Cristo. Só tem um amor agape quem tem Jesus. Jesus não está falando do mundo, Jesus não está falando das tragédias nas famílias que estão acontecendo lá. Não, pastor, mas está escrito, pai contra filho, irmão contra irmão, nora contra sogra, que sempre foi, né? Não sei o que está acontecendo aqui, porque Jesus falou isso aqui, não sei o que. Não, Jesus não está se referindo aos problemas deste mundo, Jesus está se referindo às questões de pessoas contra outras dentro de casa, por causa dele. É porque você é crente que o seu marido se levanta contra você, é porque você é crente que a tua esposa se levanta contra você, é porque você é crente que a tua mãe se levantou, botou você para fora de casa, é porque você é crente que o teu filho te rejeitou. É isso que ele está dizendo. E pessoas, disse Jesus ainda no sermão profético,
elas dizendo que são teus irmãos, vão te entregar às autoridades para você ser açoitado, punido e até morto. Na Covid aconteceu isso. Tinha gente ligando para a polícia. É da polícia? Eu estou vendo uma pessoa sem máscara aqui. Na Covid aconteceu. Imagina com o anticristo no comando. Era só um teste que estava fazendo na humanidade. Lógico que a enfermidade veio, né? Mas fizeram um teste. Vamos ver se todo mundo é cordeirinho? E foi. Acabou. Ou seja, no Apocalipse, sabe como é que é o nome desse sistema? No Apocalipse? Eu vou dizer aqui para vocês. Eu falei quinta aqui, mas não tinha muita gente. O nome desse sistema no Apocalipse se chama A Mulher Montada na Besta. A grande prostituta. Escrito na testa dela nomes de blasfêmias contra Deus. O nome dela é Grande Babilônia. É lógico que é simbólico, né? Babilônia falando do sistema deste mundo. E diz lá que ela tem uma taça de ouro na mão, e dentro da taça de ouro tem muitas abominações, e ela bebe essas abominações, ou seja, tudo que este mundo faz, esse sistema não é abominação, é ou não é? Tudo que o mundo faz aí é abominação. Já estão agora liberando casamentos dentro da própria casa, mãe casar com a filha, já vai agora ser liberado, já vai ser aprovado essas leis, mãe casar com a filha, pai casar com o filho, incestos homossexuais dentro de casa, ser legalizado. Isso é abominação que está na taça dessa mulher que fala em Apocalipse 17. Acorda, irmãos, vamos ler Bíblia. Eu tenho medo de Apocalipse. Vai com medo. E lá está dizendo que junto com isto ela bebe, sabe mais o quê? O sangue dos santos. Comece a falar contra esse sistema para você ver se eles não buscam teu sangue. É isso que Jesus está dizendo, e as pessoas não se importam com isso não, elas vão atrás. Jesus está falando lá de pessoas se levantando contra outras, por causa do amor a Ele. Jesus está falando de falsos profetas, de falsos ensinos, de falsas igrejas, e o povo vai atrás. Você acha que o povo está preparado para a vinda de Jesus, irmãos? Não quero cansar vocês com a minha mensagem, vou parar. Mas eu deixo isso para a sua meditação. Eu deixo isso para você pensar. Quando Jesus Cristo voltar, veja bem, se você estiver vivo, só pode acontecer duas coisas. Você vivo, quando Ele voltar, só duas. Ou você se entregou ao sistema do anticristo, e Jesus vai te destruir. Como eu disse, a aparição dele transforma os crentes em corpo de glória, mas reduz os ímpios a pó. Preste atenção nisto. Ou você estará com a faca do anticristo no seu pescoço, e Jesus vai te livrar. Das duas, uma. Agora, se você morrer antes disso, só pode acontecer também duas coisas, preste atenção. Primeira, ou você será ressuscitado com um corpo de glória, para junto com os crentes vivos se encontrar com o Senhor, ou você ressuscitará para vergonha, desprezo e condenação eterna no lago de fogo. Só essas duas coisas podem acontecer. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar.